Olá pessoal, neste último vídeo dessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre os templates e como a gente pode utilizar esse recurso para melhorar e deixar nossos códigos bastante genéricos. Os templates, eles basicamente permitem que você consiga programar um conjunto, uma série de funções sobrecarregadas sem ter que programar individualmente cada uma delas. Como é que isso funciona? Vocês lembram que na aula de sobrecarga a gente teve que criar uma função diferente do tipo soma, né? A gente criou uma soma para dois números quando os dois números eram inteiros, uma soma para dois números quando eles eram do tipo double. Então a gente teve que, de fato, explicitamente implementar, né? O programador tinha que ali implementar a soma para dois números inteiros e a soma para dois números do tipo double ou float. Então, a gente tinha esse trabalho como programador. E a nossa classe, as nossas classes, as nossas funções, elas ficavam muito específicas, né? Porque elas só serviam para aqueles determinados tipos de argumento. Com os templates, a gente consegue programar a lógica da função e o tipo dos argumentos, ele fica genérico. E aí o compilador que vai automaticamente implementar as nossas funções de acordo com os tipos utilizados no código. Então, a sintaxe ela consiste em basicamente a gente definir o tipo, o template, e entre maior ou menor, digitar type name ou class. Então a gente pode criar funções que recebem tanto objetos de classes, e esses objetos serem de classes diferentes, quanto a gente pode também definir tipos básicos, como int ou double. Tá certo? Vamos fazer um exemplo, então, para entender o funcionamento dos templates. Bom, imagine que eu queira fazer um programa para imprimir os valores de um determinado vetor. Então, imagine que eu vou imprimir aqui os valores de um vetor inteiro. Vou criar uma função, void imprime vetor, que vai receber aqui o ponteiro daquele vetor e o tamanho. Veja que nesse caso, esse ponteiro ele aponta para números do tipo inteiro. Então eu só posso utilizar essa função caso o meu vetor seja de números inteiros. Então, se por exemplo, eu criar aqui vet vetor de inteiros, dois, três, 4, sem problema nenhum. A gente consegue aqui usar a função imprime vetor, passando o vetInt e o tamanho, que é 4. Função imprime vetor, faz o for, int i menor do que tam, i mais, cout, posição e valor posição i, colocar aqui o valor asterisco p mais i. Estamos operando aqui o vetor com o ponteiro. Então, na primeira iteração, i igual a 0, eu vou imprimir o valor que está na primeira posição de memória do nosso vetor, que é apontado pelo ponteiro. Segunda iteração, na posição seguinte, e assim sucessivamente. Essa estrutura aqui me permite, então, eu operar aí, todos os elementos desse nosso vetor, que é designado aqui por esse ponteiro. É uma forma alternativa que eu estou mostrando para vocês.
Beleza? Então, se a gente executar nosso programa, compilando. Esquecemos aqui de inicializar a nossa variável de controle. Rodando aqui de novo. Está aqui, posição 0, valor 1 e assim sucessivamente. Perfeito, nenhum problema, né? Só que essa função imprime vetor, ela só funciona caso o nosso vetor seja de números inteiros. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com um tipo double ou até um vetor de char, eu terei que fazer novas implementações aqui dessa função. Então, com os templates, a gente consegue definir essa função imprime vetor para qualquer tipo de dado de entrada, deixando assim o nosso código muito mais genérico. Vamos ver? Vamos criar aqui então um template. A gente usa type name para definir o tipo, né, que vai ser do nosso template. E agora nós podemos utilizar aqui, dentro da função imprime vetor, no lugar do tipo do dado que eu quero substituir, eu vou colocar t. Então vai ficar um ponteiro para o tipo t, e aqui o meu vetor vai continuar da mesma maneira. Veja que o resto não mudou. Eu só troquei aqui, ó, esse t, que é o tipo do ponteiro. O restante da minha função não vai mudar. Então, se eu criar aqui, por exemplo, agora um vetor de char, por exemplo, teste, né, que seria aqui um tipo, e imprimir aqui esse vetor de char, teste tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vamos ver o que acontece? Nosso programa vai executar da mesma maneira. Veja o que aconteceu aqui agora. O compilador, na hora de ler esse programa, né, na hora que ele foi analisar o código-fonte, ele verificou que a função imprime vetor foi utilizada passando como argumento um vetor, né, um ponteiro aqui para variáveis do tipo char. Ele detecta que existe uma função com um template aqui e realiza a implementação dessa função substituindo o t pelo char. Se, por exemplo, eu usar aqui novamente a função imprime vetor, só que agora passando o vetor de inteiros, o programa vai funcionar da mesma maneira. Só que aí o compilador vai ter que fazer duas diferentes implementações. Opa, aqui são 4, né? O compilador vai fazer duas diferentes implementações. A primeira delas vai ser a implementação da função imprime vetor quando o argumento aqui é um ponteiro para char. Já quando ocorre essa segunda utilização e ele verifica que esse vetor é do tipo inteiro, ele vai fazer uma segunda implementação da função imprime vetor, só que para tipos inteiros. Então, com isso, a gente não precisa ficar programando, né, funções com a mesma lógica, cuja única diferença é o tipo do dado. Dessa maneira, a gente consegue deixar nossas classes, né, e funções muito mais genéricas. Vamos ver então como poderíamos modificar a classe pilha que foi criada no vídeo passado, de maneira que esta fosse um container capaz de armazenar não apenas números inteiros, mas sim dados de qualquer tipo. Primeiramente, nós precisamos então definir um template incluir aqui um nome
para o tipo de dados genérico, né, type name T. Aqui só lembrando, eu posso colocar T ou qualquer outro identificador, por exemplo, tipo dado. Vamos deixar T mesmo para ter uma formulação mais compacta. E a gente tem que agora avaliar a nossa classe pilha e identificar todos aqueles pontos que fazem com que ela seja específica apenas do tipo int. Então veja, primeiramente, sobre os atributos, o atributo tam e top, eles continuam inteiros. Por quê? Eles são apenas variáveis que indicam o tamanho da pilha e também indicam qual foi o último elemento inserido, né? O top é o número, né, identificador do topo ali da pilha. Já aqui no ponteiro, né, na linha 10, o ponteiro pptr, esse sim, ele está relacionado com o tipo de dados armazenado em cada um dos elementos da minha pilha. Então nós temos que trocar aqui o int para p, que vai ser o tipo de dado genérico. Agora, nós precisamos também trocar aqui as funções insere e remove, de maneira que essas agora passam a ser genéricas. Elas devem, então, serem capazes de lidar com dados de qualquer tipo e não mais somente do tipo int. Uma vez modificado aqui o nosso ponto H, nós temos que mudar também a implementação das funções que estavam sendo preparadas para trabalhar apenas com números inteiros. Então nós vamos lá no arquivo cpp. Aqui já existe uma modificação, né? O compilador já está, o editor já está reclamando. Nós vamos aqui colocar então template T e agora a nossa classe pilha, ela vai ser genérica e aqui a gente vai ter que editar cada um dos nossos métodos. Primeiro no construtor, onde agora ao invés de ser pptr recebe new int, ele vai receber new p. Então vai ser um vetor aqui de qualquer tipo p, definido pelo usuário. E vamos ter que fazer a mesma coisa para todos os métodos. Mesmo esses métodos não utilizando aqui necessariamente o template. Por quê? Porque agora a nossa classe definida do ponto H é uma classe genérica. Eu preciso aqui sempre passar entre maior e menor esse template P. Então vamos aqui para o insere. Ao invés de ser const int valor, vai ser const t valor. Notem que a lógica não alterou, né? A gente não teve nenhuma modificação da lógica da pilha, apenas estamos trocando aqui para o template T todos os locais que estavam associados ao tipo de dados inteiro. Vamos agora no remove. Esse clique aqui. Se está vazia. E o E está cheio. Pronto. Com isso já modificamos a implementação de todos os métodos construtores e destrutores aqui da classe pilha. E ela está já em uma classe genérica, capaz de armazenar agora dados de qualquer tipo e não mais tipos inteiros. Bom, vamos criar aqui então um objeto do tipo pilha. Aí eu indico aqui entre maior e menor o tipo de dados e instanciamos aqui uma pilha P1 com tamanho 5 e eu estou aqui designando um int para falar que essa pilha vai armazenar dados inteiros. Vejam, num primeiro momento não existe nenhum erro aqui do compilador, mas vamos ver o que acontece na hora de compilar esse código. Se eu rodar a tarefa run, a gente vê que o código não foi compilado. Por quê? Porque aqui não existe nenhuma referência para o construtor e nem para o destrutor. Se a gente for analisar, no ponto H, aqui no nosso pilha.h, não existe nenhuma implementação da classe pilha int.
o que a gente tem é apenas uma pilha com type name T, né, com um template T. No ponto H, então, eu não tenho a implementação específica de todos os métodos da classe pilha para quanto o designador aqui é int. Então, o compilador ele fica perdido, porque ele não sabe onde estão as implementações aqui do construtor, dos métodos, especificamente para o tipo int. Então, para a gente resolver esse problema, existem algumas formas, tá certo? E uma das mais comuns é a gente, ao invés de ter dois arquivos separados, a gente implementar somente um arquivo que possui tanto o header quanto as implementações aqui da nossa classe pilha. De maneira que o mesmo arquivo possua todas as informações para que o compilador consiga construir uma classe do tipo pilha para qualquer tipo especificado. Ok? Então a gente não vai precisar mais agora do cpp, vou até deletar. E aí, uma praxe que a gente utiliza, né, é ao invés de chamar pilha.h, a gente vai utilizar o nome, a extensão pilha.hpp, tá certo? Ela vai designar aqui um arquivo que possui tanto o cabeçalho quanto as implementações. Então, esse detalhe, pessoal, é muito importante, porque quando a gente define template, o compilador precisa ter acesso a todas as implementações do mesmo arquivo. Senão, a gente teria problemas na hora de realizar essa compilação. Se a gente fizer agora esse procedimento, a gente vai ver... Opa, faltou trocar aqui, pilha HPP. Se a gente fizer esse procedimento, nosso programa, agora não há nenhum erro, quer dizer então que o compilador conseguiu construir aqui uma classe pilha para armazenar inteiros. Então vamos fazer aqui dois exemplos armazenando inteiros. Vou criar aqui também uma pilha que vai armazenar objetos da classe string. Vou até incluir aqui. O header para a classe string. Com 5 posições também. Vejam, aqui eu criei uma pilha para um tipo básico de dados e aqui uma pilha que armazena objetos da classe string. A gente vai aprender depois com mais detalhes como é que essa classe aqui, quais são os atributos e métodos. Mas a gente tem aqui então pilhas distintas, né, com implementações distintas e que vão ter a mesma funcionalidade. Vamos aqui então colocar, por exemplo, p1.insere, que vai ver o funcionamento do método insere. Vou inserir aqui ponto insere 1 e depois o p1.insere 2. E a gente vai ver aqui também, ó, pstring.insere, e aqui eu passo uma string. Vejam que o próprio compilador já detecta o template, e aqui, ó, o que a gente tinha antes de const int, const t virou um const string. Então a gente pode passar aqui uma string. Olá mundo, e a gente vai inserir também uma string hello world. Agora, pessoal, eu posso fazer o remove da mesma maneira. Vou utilizar aqui uma variável int outint. Eu vou criar uma string outstr. E podemos aqui invocar o cout. Então aqui tem que ser o remove antes. Eu passo o outint.
E agora o pstring.remove, eu passo o alt str. Então aqui o dado removido da pilha de inteiros vai ser o alt int. E o dado removido da pilha de strings, alt str. Ok? Pela lógica da pilha, né, a gente inseriu os números na sequência 1 e 2. Então, na hora de remover da pilha, eu tenho que remover o número 2 e não o número 1. Foi o último a entrar, é o primeiro a sair. E a mesma coisa, a mesma lógica aqui para a pilha de string. A string a ser removida tem que ser a Hello World. Rodando aqui, nosso código, a gente vê exatamente esse comportamento, dado removido da pilha de inteiros 2 e dado removido da pilha de strings Hello World. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu aqui aprender a como transformar métodos, né, funções, em funções mais genéricas, utilizando o template, e a gente viu que essa mesma filosofia pode ser implementada para classes, que podem agora passar a lidar com diferentes tipos de dados, sem que a gente tenha que implementar todas as sobrecargas possíveis. Ok? Obrigado, então, pela atenção e até a próxima aula.